Olá, Rainer Basile, de volta aqui após esse bloco comercial. Nós vamos conversar de volta, que é o nosso programa, toda sexta-feira, o Dr. Herbert Castro. E na próxima sexta-feira nós já agendamos com o Dr. Lucineide Medeiros, vai falar aqui com a gente na próxima sexta-feira. E esses advogados, eles estão com muito trabalho, evidentemente, quanto ao final de ano e iniciando, portanto, o ano de 2023. Doutor, primeiro, agradecer a sua presença e desejar já um ano de muita felicidade, muita paz e de muito trabalho também. É verdade. Eu que agradeço, meu amigo, a oportunidade e aqui mando um abraço para toda a sua grande audiência, né? É uma alegria estar aqui, começando o ano, né? Espero que o ano seja bom aí para todos, que a gente possa, que esse ano a gente possa se engrandecer cada vez mais profissionalmente, é uma coisa que a gente busca e também deseja para as pessoas, né? O engrandecimento profissional. E a gente sabe que nesse nosso ramo aqui da Previdência, né, que a gente tanto fala aqui, é tão complicado, né? Entra ano e sai ano e as coisas às vezes ficam um pouco mais difíceis. Inclusive né? com mudança de governo. Agora a gente não sabe, na realidade, qual é a perspectiva nesse campo aí, né, que vocês atuam. Geralmente há mudanças, né? A gente tem uma perspectiva aí, talvez, né? Pensando aí num prognóstico aí futuro, as promessas são de que a reforma da Previdência, alguns pontos seriam retomados aí, seriam cancelados, digamos assim, para retornar ao status quo, ao que mais ou menos a Previdência era antigamente, né? Algumas situações. Eu acho Mexendo nessa questão da idade? Na idade, no tempo de contribuição, na questão da pensão por morte, que cai bastante o valor, né, para quando você tem vários dependentes. Então, assim, vários pontos, eu acredito que o governo novo, ou os próximos aí, vão buscar tentar reformar pontualmente algumas dessas questões aí. Eu imagino que isso aconteça, né, mas não sei se vai ser possível, né, mas a Previdência, ela vai ser constantemente mudada. Não vai haver uma reforma definitiva, porque é impossível haver uma reforma definitiva da Previdência e ela seja estática, né? Ela nunca mude. Eu acredito que a cada governo, a cada ano, a tendência é sempre a mudança, porque se você vê, por exemplo, o brasileiro hoje, ele está ficando cada vez mais velho, a idade está aumentando. A gente está vivendo mais, né? E a natalidade, o nascimento está diminuindo. Então hoje você tem mais pessoas dependendo da Previdência do que antes, né? Então, a Previdência ela tem que ir se adaptando a essas situações. Você tem menos pessoas contribuindo, mais pessoas idosas e menos nascimento. A cada tempo, isso vai sendo uma realidade cada vez maior, né? Então, a Previdência ela tem que se adaptar a isso aí. Inclusive, nesse período agora que a gente deu uma parada, até por conta de final de ano, início, mas surgiram algumas dúvidas e algumas perguntas. Por exemplo, pelo menos, eu lembro assim, umas 3 a 4 pessoas que me pararam e perguntaram, Cleto, inclusive uma pessoa nova ainda, com 50 anos de idade, me perguntou, olha, eu nunca contribuí, trabalho autônomo e tal, mas nunca contribuí, confesso a você que nunca contribuí. Vale a pena eu contribuir daqui para frente? Essa é a pergunta. Eu digo, olha, eu não sou a pessoa mais adequada para responder. Acredito que sim, mas sou leigo no assunto. Mas aí quando o advogado voltar, nós vamos fazer essa pergunta a ele. Vale a pena você contribuir com qualquer idade. Porque, certo, por mais que você imagine a seguinte situação, eu sei que às vezes as pessoas são desestimuladas. Elas dizem, não pague não, porque você já está com 50, está com 60, você vai se aposentar com 80, com 90, né? As pessoas, elas às vezes são desestimuladas por esse tipo de discurso. Mas imagine o seguinte, uma pessoa idosa, cada vez mais, ela vai ficando às vezes mais doente, ela vai apresentando mais problemas de saúde, mais... Então, assim, se você não contribui com nada, você não vai receber benefícios por doença, por exemplo. Né? Então, você, por exemplo, uma pessoa com 50 anos, trabalha, faz algum tipo de bico, faz algum trabalho de autônomo, sofre um acidente, sofre uma doença, não tem como ela receber nada porque ela não está pagando nada. Entendeu? Então, assim, fica mais fácil essas pessoas se aposentarem, talvez por invalidez, por exemplo. Né? Então, assim, é porque as pessoas elas só focam na aposentadoria por idade. Sim. O foco das pessoas é a aposentadoria por idade. Então, elas quando chegam muitas vezes na Previdência lá, e olha, eu quero saber se vale a pena. Eles dizem que não vale. Porque, não, você vai se aposentar muito idoso.
Mas as pessoas não devem cair nesse tipo de conversa, não devem cair nesse tipo de argumento. É aquela mesma conversa que as pessoas também falam assim: ah, mas você só procura advogado quando é negado no INSS. É outro erro que as pessoas cometem. Porque esse tipo de planejamento aí que você está me perguntando é um planejamento que só o advogado é quem vai te orientar melhor. Então não procure, a previdência primeiro do que o advogado. O certo é você procurar o advogado Mas primeiro. tem uma outra dúvida também que surgiu, agora eu lembrei, que foi a questão, por exemplo, a outra já era diferente, a outra já contribui há bastante tempo, acho que é 12 ou 13 anos que já vem contribuindo, tinha a carteira assinada e tal, parou, aí colocou um comércio e contribui, acho que é 13 anos já. Aí disse, Cleto, falta acho que 5 ou 6, um exemplo, Para chegar à idade. para idade. idade. Aí me perguntou o seguinte, eu pago sobre um salário mínimo, posso pagar mais de um salário? Por exemplo, 3, eu digo, olha, essa é que eu não sei responder mesmo. Vai com o doutor que nós vamos perguntar. Muitas vezes isso não compensa, porque com a reforma da Previdência, o cálculo aritmético aí para você fazer a sua RMI, que é o valor do seu benefício, ele leva em consideração todas as contribuições, né? Mais cada ano de contribuição que você faz. Então vai pegar lá da carteira assinada dele, com esses 3 anos que ele contribuiu com um, sim, junta tudo, e com a suposta contribuição de 2, 3 ou 4 salários. Só que às vezes não compensa, porque a maioria das pessoas tem contribuições muito baixas por passado, né? Então, às vezes, elas querem aumentar o valor ali de última hora, então acaba Não tem como. porque é uma média aritmética que se faz. Agora, com essa revisão da vida toda que está surgindo aí, né? Muita gente está falando a respeito, só que a revisão da vida toda, ela leva em consideração contribuições também muito antigas. Certo. Então, essas contribuições muito antigas, se elas forem baixas, não vai aumentar. Por mais que você tenha muita contribuição, mas o valor mensal é baixo. Então, quando o valor mensal é baixo, vai aumentar o seu... Por isso que tem muita gente aí achando que tem direito a essa revisão da vida toda e não tem. Então, existe aí um trabalho que a gente faz, por exemplo, que chama planejamento previdenciário. Sim. Onde a gente faz um cálculo de planejamento para ver, olha, quantos anos ela precisa contribuir, se compensa aumentar esse valor, né? Se compensa, porque às vezes não compensa, né? E mais ou menos uma projeção. Olha, 2026, se você se aposentar em 2026, fica X, 2027 fica Y. Então, assim, isso é muito importante, esse planejamento previdenciário. Porque a gente tem aquela visão de que o advogado só deve ser contratado para colocar processos na justiça. E isso não é verdade. O advogado, ele também faz um planejamento para você. O advogado é igual, claro, isso é a comparação distinta que eu estou fazendo, mas é igual. Por exemplo, a medicina, eu gosto muito de comparar isso. Muita gente só vai procurar o médico quando já está doente. Justamente. Então o médico ele vai, é prevenção. Isso. O advogado ele vai prevenir. Exatamente. Ele vai estudar, ele vai dizer, olha, o caminho é este. Exatamente. Então essa é a consulta importante. Importantíssimo. Importantíssimo. Isso é fundamental, isso aí que você falou, porque a gente só tem na cabeça que deve procurar o advogado quando ocorre um problema. Não, ocorreu um problema comigo, eu tenho que procurar o advogado. Né? Então, assim, o cara só vem no ato do desespero. É a mesma coisa do médico, né? Você tá sentindo a dorzinha e tal, não vai pro médico, vou tomar aqui vai pro achismo. Vou tomar dipirona, vou tomar um remedinho ali, um relaxante muscular e tal, aí senta outra dor, relaxante muscular de novo, dipirona de novo, e assim vai levando, e assim vai levando. Quando a coisa chega num estágio já bem elevado, é que se desespera. A mesma coisa ocorre com a gente que é advogado. As pessoas não têm o hábito de fazer um planejamento preventivo. Sentar e, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida daqui para frente e eu não ter a minha terceira idade prejudicada, assim, com um futuro ruim. Então, agradeço a sua presença e sempre seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo, e como eu disse, é um prazer estar aqui e até a próxima aí, se Deus quiser. Sexta-feira tem mais uma conversa aqui no Repórter Seridó, já agendada com a doutora Lucineide. Ela está lá em Caicó, já está em Caicó, mas está ouvindo, viu, Lucineide? Sexta-feira aqui.